Fala pessoal, Renato Salvador aqui. Hoje eu queria trazer um pouco de curiosidade sobre o Bitcoin, um negócio que eu gosto bastante, que traz um conceito ali de combate à repressão estatal e todos os desmandos que acontecem no sistema fiduciário, que fez lá que em 2008 Satoshi Nakamoto é, publicasse, né, o paper, o primeiro paper. Então a gente vai fazer uma análise sobre o paper e vai trazer algumas curiosidades. Talvez você não saiba, se você está chegando agora nesse mercado, ou se você entrou, já mexe criptomoeda, mas não tem esse conhecimento. São conhecimentos bem interessantes que eu queria trazer para o dia de hoje. Então, mais uma vez, não deixa aqui de seguir as nossas redes sociais aqui para assuntos sobre criptomoedas e sobre Bitcoin. Isso aqui é conhecimento histórico, bem legal esse conteúdo. Bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, olha só, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar do paper do Satoshi Nakamoto, que está inclusive disponível lá no site do bitcoin.org. Se você já é um bitcoinheiro, você já sabe disso, né? Mas se você está chegando agora, está querendo ter conteúdo aqui, tem muita gente que está buscando aqui o canal para ter os primeiros conhecimentos aqui com o mercado, tem muita dúvida, né? Então, principalmente para esse pessoal que está entrando, quer entender mais como que surgiu isso, por que surgiu isso, né? É interessante a gente ter algumas informações aqui, né? Então, esse paper, ele foi criado em 2008, é publicado no dia 31 de outubro de 2008, no auge da crise financeira, né? E olha que interessante, pessoal, o primeiro nó minerado do Satoshi Nakamoto, né? Dentro aqui do hash, ó, você encontrava aqui, ó, uma matéria de jornal, ó, que trazia exatamente, então tá vendo aqui, isso aqui é o hexadecimal dele, ó, tá? Isso aqui também é chamado de bloco Gênesis, né? Um bloco da criação, né? E ele coloca aqui, né? A mensagem que Satoshi Nakamoto codificou no parâmetro Coinbase. Esse campo especial pode ser usado para incluir uma mensagem arbitrária. A mensagem dizia, né? The Times, de 3 de janeiro de 2009, chanceler à beira de um segundo resgate para os bancos. A mensagem foi interpretada de várias maneiras, mas principalmente como referência à crise financeira e aos resgates bancários, né? Que acontecia em 2008, né? Então a matéria, inclusive, está aqui, ó. Eu abri uma pesquisada aqui, exatamente essa matéria de jornal aqui. Então, ou seja, o que ele mostrava aqui, né, galera? Ele mostrava aqui que a iniciativa dele era criar um sistema financeiro descentralizado, sem banco, sem governo, né, controlando a sua grana, galera, né? E aí ele começava a discorrer, né, que era um sistema peer-to-peer e baseado em confiança de rede, né, onde haveria ali, né? Então ele começa a discorrer no paper ali, deixa eu colocar aqui, cadê o nosso paper aqui, né? Então ele falava ali do começo da internet, né? Olha a reclamação dele lá, que ele começa falando que dependia quase exclusivamente de instituições financeiras, né? Que servem como terceiros confiáveis para processar pagamento eletrônico, né? Enquanto o sistema funciona bem para a maioria das operações, ainda sofre com deficiências inerentes ao modelo baseado em confiança, ou seja, você precisa de uma entidade, que é o banco, né? Se você vai transferir o dinheiro de A para B, né, você precisa de uma entidade para validar que aquele dinheiro, que aquela transação e aquele dinheiro é confiável, tá? Então ele começava a falar... Não encontrei nenhuma mensagem de financeiras... Minha Siri aqui tá dando luz aqui. Então, ele já falava aqui sobre todo esse conceito da necessidade de criar um sistema que fosse, que ele conseguisse eliminar esses intermediários, né? Ou seja, o usuário enviando direto para o usuário, e uma forma de garantir que aquela transação fosse verdadeira, né? Então, aí ele criou, né, uma rede baseada em prova matemática, né, que é o Proof of Work, e não em confiança, tá? Então, tudo isso validado pelo consenso da rede, que é exatamente o que acontecia, né? Então, que é ele especifica exatamente aqui, ó, para implementar um servidor timestamp distribuído, uma base de peer-to-peer, um sistema de prova de trabalho semelhante ao Hashcash, né, de Adam Black. Adam Black já tinha previsto isso.
A prova de trabalho envolve a procura de um valor que, quando calculado o hash, que utiliza o SHA-256, a gente já tem vídeo explicando aqui sobre o SHA-256, e o mesmo começa com o número de bits zero. A média do trabalho requerida é exponencial ao número de bits requeridos. Aqui é uma explicação técnica, né, sobre a prova de trabalho. E aí, com isso, ele conseguia estabelecer esse processo de confiança. Um outro problema que ele resolveu é o problema do duplo gasto, né, o problema do gasto duplo, né? Então, o que é o problema do gasto duplo, né? É você garantir que uma informação não fosse replicada, não fosse copiada. Ou seja, você não pudesse usar duas vezes, né? Então, antes do Bitcoin era difícil garantir que uma moeda digital não fosse copiada. Realmente você fazer uma cópia, falsificação, né? E aí ele resolveu como isso? Com a blockchain, né? A blockchain foi exatamente para isso, gente. É uma solução pública com timestamps. Todo gasto ficaria registrado e validado pelos mineradores, né? E a ordem, a construção, por isso que é uma chain, é uma cadeia, porque a ordem dos blocos, ela ia garantir o quê? Garantir que não houvesse fraude, porque para você fraudar, você teria que fraudar toda a cadeia, né? Toda a cadeia. Se você fraudasse só um intervalo, ele não seria validado na blockchain, né? Então ele teve essa ideia também fantástica, que muitos chamam a blockchain de livro caixa, né? Exatamente para isso. Então, desde quando o primeiro bloco foi minerado, todas as transações estão registradas dentro da blockchain, né? Então, de forma resumida, né, ele criou esse passo dessa rede, né? Então, as novas transações seriam emitidas ali para todos os blocos. Cada nó coleta as novas transações em um bloco. Cada nó trabalha para encontrar uma difícil prova de trabalho, que a prova é o modelo matemático, né, para o seu bloco. Quando um nó encontra uma prova de trabalho, ele transmite para que todos façam a validação. Os nós aceitam os blocos somente se todas as suas transações são validadas e já não foram gastas, né, por isso que tem os registros, né? Os nós expressam sua aceitação, que é o código de consenso, é a questão do consenso, né? Trabalhando já na criação do próximo bloco na chain, na cadeia, né? Usando o hash do bloco aceito como o hash anterior. Então ele iria construindo, né? Então, aí os nós sempre consideram a cadeia mais longa para ser a correta e continuarão trabalhando para estendê-la, né? Se dois nós transmitirem diferentes versões de bloco, simultaneamente, alguns nós podem receber um ou o outro primeiro. Nesse caso, eles trabalham com o primeiro recebido, mas salvam o outro ramo caso ele se torne o mais longo, né? O empate será quebrado quando a próxima fase de trabalho for encontrada. E aí, né, ele validando toda a cadeia, né? E um ramo se torne mais longo. Os nós que estavam trabalhando em outro ramo, então tem que mudar. Ou seja, de novo a questão do conceito. Você é obrigado a mudar para essa, porque é essa que foi validada pelo maior número de mineradores, né? Então, olha, as novas transmissões de transação não precisam necessariamente alcançar todos os nós. Contanto que eles atinjam muitos nós, eles vão entrar em um bloco em breve. Transmissões de bloco também são tolerantes com mensagem abandonada. Se o nó não recebe um bloco, ele irá solicitar ao receber o próximo, para ele conseguir montar a cadeia, né? Então, essa questão de você ter o registro, sempre o registro das novas transações e o histórico disso impede a questão das bases, né? Então, foi isso que Satoshi Nakamoto fez. Então, ele criou uma estrutura em blocos, cada bloco fazendo referência ao anterior, usando o hash, né? A questão do incentivo, né? Pô, eu tenho que ganhar alguma coisa para participar desse processo de validação, porque eu estou gastando energia, foi um incentivo, né? Então, incentivar esses mineradores com recompensa em Bitcoin, né? Então, é exatamente o que ele fala aqui, né? Por convenção, a primeira transação de um bloco é uma operação especial que inicia uma nova moeda de propriedade do criador do bloco. Isso é um incentivo aos nós para apoiar a rede e fornece uma maneira inicial de colocar moedas em circulação, uma vez que não existe uma autoridade central para emiti-las. A adição estável de uma quantidade constante de novas moedas é análogo ao garimpeiros, né? Por isso que a gente chama de mineradores, né? Despender recursos para colocar mais ouro em circulação. No nosso caso, tempo de CPU e eletricidade que estão sendo consumidos. Então, onde que está, né, o colateral do Bitcoin, né?
Pô, tá em muita capacidade computacional, pessoal. Né? Tá em muita capacidade computacional. Né? Então, qual o valor intrínseco do Bitcoin? Cara, energia elétrica. Energia elétrica, custo de desenvolvimento, custo de pessoas, né? Tá aqui o head do Bitcoin, né? O colateral dele. O incentivo também pode ser financiado com taxas de transação. Se o valor de uma transação de saída é menor que o valor de entrada, a diferença é uma taxa de transação que é adicionada ao valor do incentivo, ou seja, ele tem um incentivo para continuar executando esse trabalho, participando dessa rede de consenso, tá? Ó, o incentivo deve encorajar os nós a se manterem honestos. Se um ataque ganancioso é capaz de reunir mais poder de CPU do que os nós honestos, ele teria que escolher entre usá-lo para defraudar as pessoas, roubando seus pagamentos, ou usá-lo para gerar novas moedas. Ou seja, não faz sentido você querer fraudar a rede, né? Ele deve achar que é mais rentável jogar pelas regras, pois tais normas lhe favorecem com mais novas moedas do que todos os outros combinados, além de prejudicar um sistema e a validade de sua própria riqueza, né? Então, ele também desencoraja os fraudadores, né? E essa dificuldade ela é ajustável, né? Então, ela é ajustável, o que tem muito a ver com o impacto na questão da valorização da moeda também, né? Aqui ele fala aqui... mais embaixo aqui fala um pouco sobre a privacidade, né? Então, o modelo básico tradicional atinge um nível de privacidade, limitando o acesso à informação de partes envolvidas de um terceiro confiável. A necessidade de anunciar todas as transações publicamente se opõe a esse método, mas a privacidade ainda pode ser mantida quebrando o fluxo da informação em outro lugar, mantendo chaves públicas anônimas. O público pode ver que alguém está enviando uma quantidade para outra pessoa, mas sem informações que ligam a transação a qualquer um. Isso é semelhante a um nível de informação divulgada pelas bolsas de valores, onde o tempo e o tamanho dos negócios individuais, né, é tornada pública, mas sem dizer quem são as partes. Exatamente isso. Você consegue ver a transação, mas não consegue ver de quem é, né? Enfim, aqui tem um pouco de cálculos, né? Então, se você tiver interesse aqui, você pode ler aqui, tá? E aqui, concluindo, o que ele coloca, né? Um sistema de transações eletrônicos, sem depender de confiança de banco, né? Começando com moedas feitas de assinatura digital, que fornece um forte controle de propriedade, tá? Que foi como começou, né? Na verdade, antes do Bitcoin, né? Para resolver isso, propusemos uma rede peer-to-peer, usando prova de trabalho para gravar um histórico público de transações, que rapidamente se torna computacionalmente impraticável para um atacante mudar se os nós são honestos, né? Controlarem a maioria do poder de CPU. Você não tem como brigar com a rede do Bitcoin, porque não tem capacidade computacional para brigar com a rede do Bitcoin, tá? A rede é robusta em sua simplicidade não estruturada. Os nós trabalham todos de uma vez, com pouca coordenação. Eles não precisam ser identificados, uma vez que as mensagens não são roteadas para qualquer lugar particular e só precisam ser apresentadas em regime de melhor esforço. Os nós podem sair e voltar da rede à vontade, aceitando a cadeia de prova de trabalho como prova do que aconteceu enquanto eles estavam fora. Por isso que se mantém o registro. Eles votam com seu poder de CPU, expressando a aceitação de blocos válidos, trabalhando em estendê-los e rejeitando blocos inválidos, recusando-se a trabalhar com eles. Todas as regras e incentivos necessários podem ser aplicados com esse mecanismo de conceito, a prova de consenso, né? Então, white paper, pessoal, só tem 9 páginas, é bem curto, mas ele mudou o mundo, concorda? A tecnologia que começou com Bitcoin hoje sustenta um ecossistema inteiro. Se você entende o white paper, você entende a base de tudo. E aí, gostou do conteúdo? Então comenta aqui se você já tinha lido, se você já conhecia essa história do bloco Gênesis, e me diz qual parte mais chama a sua atenção. Desde já, eu agradeço mais uma vez a quem acompanha aqui nossas gravações diárias, né? Mais uma vez aqui, Renato Salvadori com vocês. Não deixe de seguir aqui as nossas redes sociais. E um abraço, até o próximo vídeo.